boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Está no ar mais uma edição do Gazeta Entrevista. Uma boa tarde especial para você que está aí nesse feriado acompanhando a gente, né? Uma rotina diferente. E hoje o programa Gazeta Entrevista segue com as entrevistas aos candidatos majoritários. Hoje nós estamos fechando o primeiro ciclo de entrevistas. Entrevistamos os candidatos a senador, depois os candidatos a governador e para fechar esse ciclo vai estar conosco daqui a pouquinho o candidato a governador Marcos Alexandre, da Frente Popular. Vai estar conosco durante todo o programa e conforme os telespectadores já estão acostumados, tempo cronometrado, 3 blocos de 10 minutos e a gente vai abordar vários temas, falar das propostas de governo, falar da trajetória política, falar da campanha, enfim. O espaço é aberto, o programa é democrático, o telespectador pode mandar perguntas, já recebi várias aqui, estou dando uma filtrada, né, porque não dá para fazer todas. Mas enfim, quero contar com a sua audiência, o programa também vai estar sendo transmitido online no Facebook. Então é isso, daqui a pouco eu vou chamar para cá o candidato e também os meus colegas que participam comigo, o Itan Arruda, editor do site agazeta.net, e a Angélica Paiva, repórter da área de política. Daqui a pouquinho a gente convida eles para cá. Antes, deixa eu abraçar aqui os nossos patrocinadores, a Coopserge, Cooperativa de Trabalhadores do Acre, que oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. A Coopserge acredita nas pessoas, na força do trabalho, na cooperação. A oportunidade de mostrar o seu valor desperta em cada um o desejo de dar o seu melhor. É a dedicação e o esforço de cada cooperado que faz do cooperativismo um instrumento de transformação social. Coopserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, já de volta aqui conosco o Itan Arruda, Angélica Paiva e o candidato Marcos Alexandre. Boa tarde, candidato, boa tarde aos colegas aqui, sejam todos bem-vindos. Candidato, a sua campanha, a gente está observando aí a campanha de todos os candidatos e a sua campanha, na medida que ela vai acontecendo, há uma percepção de parte dos eleitores, de alguns segmentos da sociedade, de que essa eleição, no seu caso, é uma espécie de referendo, né? Onde o eleitor vai dizer sim ou não para um projeto de governo que está em vigência há 2 décadas aqui no Estado. Ou seja, o senhor, em alguns aspectos, acaba sendo um coadjuvante, né? E esse aspecto atrapalha, ajuda? Qual é o peso disso, na sua opinião? Bom, primeiro eu quero dar um abraço às pessoas que estão em casa. Muito obrigado por nos assistir. Agradecer Venceslau, a TV Gazeta, agradecer o Itaã, Angélica. Queria dizer, Venceslau, sobre isso, que primeiro eu sou o protagonista da campanha da Frente Popular. Nós temos uma campanha majoritária para governadores e senadores, né? São 2 votos ao Senado, 1 voto ao governador. E muito além de se transformar a campanha num plebiscito, cada candidato tem que usar esse período, e a entrevista é para isso, para falar de suas propostas, falar aquilo que tem no coração, apresentar o seu plano de governo. Acho que o eleitor vai decidir a partir das propostas que ele avaliar mais adequadas para esse momento e quem está mais preparado, e eu me sinto preparado pelo meu histórico de trabalho, para governar o Acre. Cada governador, a seu tempo, enfrentou seus desafios do seu jeito, governou do seu jeito. Falo do Jorge, falo do Binho e falo do governador Tião Viana. Então, cada um fez do seu jeito, claro, representando um projeto político à Frente Popular. Candidato, eu não vou abrir mão de fazer do meu jeito, com as minhas propostas que nós construímos, com as nossas alianças, mas eu sou o protagonista da campanha da Frente Popular e espero que cada um seja protagonista da sua própria campanha. Candidato, o senhor quebrou uma lógica que existia dentro da Frente Popular. Lideranças da própria frente se orgulhavam de que todas as pessoas que se elegiam pela Frente Popular terminavam o mandato. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer entrevistas com o senhor na Prefeitura de Rio Branco e o senhor pegou o plano de governo que se comprometeu a cumprir com os eleitores como prefeito e falou que estava comprometido a terminar aquilo ali. No entanto,
essa retórica foi transformada em pó. Por quê? Eu estou perguntando isso porque o eleitor, esse que está nos assistindo, cobra coerência da classe política. E me parece que isso não é um bom exemplo de coerência. Antes de responder, deixa eu só pegar um gancho aqui e acrescentar, porque também me perguntaram isso. Houve até um documento assinado, né, de que não iria abandonar o mandato e ir lá na OAB, alguma coisa assim. Agora pode... Eu quero primeiro começar aqui pela responder a Angélica, porque essa é uma pergunta que surgiu até o ano passado. O documento que nós assinamos na OAB, eu quero mandar um abraço para o presidente, o Marcos Vinícius. Esse documento dizia que nós não íamos nos afastar para ocupar cargos nomeados, ou seja, não ia aceitar nenhum convite para algum cargo nomeado, alguma função na direta, falando aqui o correto, seria ministro, secretário de Estado, era o que estava escrito lá. Não estava escrito cargo eletivo, ou seja, ele não vai se afastar para ser nomeado por alguma outra função. Mas o documento não falava de cargo eletivo. Eu estou disputando uma eleição, estou me pondo à disposição do povo para trabalhar. Eu fui prefeito por quase 6 anos. Né? Procurei do primeiro ao último dia dar exemplo, ser o que primeiro acorda, o que último dorme, honrar compromisso, ser um prefeito presente do dia a dia da cidade. Fiz tudo o que eu podia. A gente não faz tudo, mas o que estava ao meu alcance, eu procurei fazer. Então, a respeito daquela tua pergunta, que da outra vez você fez, eu confesso que fui nas minhas agendas lá na prefeitura para verificar quando foi que você me visitou no gabinete. E eu não encontrei essa sua ida ao nosso gabinete, tá? Eu não encontrei. E também não encontro nenhuma oportunidade da gente ter falado sobre plano de governo contigo lá no gabinete da prefeitura. Eu não encontrei esse registro. Pois eu fui, e o senhor pegou no seu armário que fica assim, você pegou, e eu achei até um gesto bacana. Eu procurei e não encontrei esse registro dessa audiência, Vitor. Não, enfim, mas registro talvez não tenha, porque foi uma entrevista que eu me lembro normal. Das entrevistas que eu dei para você aqui, aqui em cima, na mas a Gazeta.net. a pergunta procede ainda sustento a pergunta. Por que houve, que mudou esse fluxo, né? O senador Jorge Viana se orgulhava de falar a respeito disso, que todas as pessoas eleitas pela Frente Popular terminavam o mandato e não tinham a questão da carreira política. Mas deixa eu dizer uma coisa também. Mas eu queria responder, a interpretação de que o senhor é atualmente o melhor nome da Frente Popular para disputar o governo. E que se não fosse o senhor, a situação poderia estar muito pior. Quer dizer, levando-se isso em consideração, houve uma pressão em cima do senhor. Eu queria dizer assim, responder o Itaã. É um convite honroso. Eu fui convidado, eu não me convidei. Eu não me ofereci para ser candidato a governador. Eu fui convidado pela Frente Popular, 15 partidos. Participamos de um processo democrático com 4 pré-candidatos. Fizemos plenárias, a Frente Popular fez plenárias nas regionais. É um convite honroso e eu estou aqui me apresentando para trabalhar. A decisão final o povo vai tomar com as bênçãos de Deus. Eu procuro sempre fazer a minha parte por onde passei. Claro que houveram pesquisas também de avaliação, né? Houveram pesquisas de avaliação. E o que o Itaã coloca, o Jorge, por exemplo, ter terminado o mandato, o prefeito Angelim, de fato é uma realidade. E esse afastamento foi definitivo. Se eu tivesse apego ao poder, falo aqui de todo o meu coração para vocês, talvez eu não tivesse aceitado o convite, porque eu saí de uma condição onde ainda tinha 2 anos e alguns meses de mandato, por um desafio que ninguém sabe o resultado. Mas eu estou me pondo à disposição do processo, é um processo democrático, o povo vai votar. E essa responsabilidade, ou esse desgaste que há e que acaba caindo no seu colo, né? Porque está em julgamento, como eu falei no início, 20 anos de um projeto. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, isso em algum momento lhe fez refletir na decisão de aceitar ou não? Eu não poderia, a minha vida foi sempre feita de desafios. Eu nasci numa família pobre, de um pai e uma mãe que não terminaram nem o ensino médio. Minha mãe começou a vida como cabeleireira, manicure. Meu pai era relojoeiro, depois virou corretor, vendia título na rua. Consegui fazer faculdade com muito sacrifício, porque estudando em escola pública era quase impossível um aluno de escola pública fazer faculdade. Eu fiz numa universidade estadual, porque tinha bolsa para aluno carente. Depois disso, fui convidado para trabalhar, cheguei em Rio Branco, com esperança no coração, sempre buscando trabalhar para ajudar a minha família. Então, a minha vida toda, o Itaã lembra, eu fui convidado pelo governador Binho, nós éramos colegas de trabalho no DERAC, um desafio enorme. O Itaã era quem, inclusive, cobria o nosso trabalho, o desafio das obras, das rodovias. E a minha vida sempre foi pautada por desafios. E é claro que esse é um grande desafio, mas eu tenho coragem para enfrentar os desafios e me pôr à disposição do povo. Falando em desafio, candidato,
O governador Tião Viana, uma das propostas de governo dele foi asfaltar todas as ruas do Acre. O senhor estava na condição da equipe de infraestrutura, tomando de conta desse setor especificamente. Eu posso colocar isso como um estelionato eleitoral? Como é que eu poderia entender o fato de as ruas de Rio Branco, inclusive, e de várias cidades do interior, não estarem do jeito que foi prometido? Eu só estou querendo reforçar aqui, candidato, fundamentado em promessas que foram feitas, eu não estou criando nada. Ah, perfeito. Em relação à questão do Ruas do Povo, foi o maior projeto de infraestrutura e pavimentação que nós já tivemos. O governador lançou uma proposta ousada e trabalhou nos 22 municípios. Eu estive recentemente em Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Todas as ruas estão asfaltadas. As que faltavam, todas elas. Estive em Cruzeiro do Sul, andei todas as ruas também. Um trabalho que, se as prefeituras fossem fazer, então, levaria décadas. Porque, eminentemente, é uma missão do município. Aqui em Rio Branco, por exemplo, o Ruas do Povo atuou em mais de 40 bairros. Agora, eu acho que nós tivemos um conjunto enorme de obras num tempo curto. Nossas empresas não estavam, as nossas empresas... O Ruas do Povo deu tanto problema, ruas que foram construídas e logo em seguida desmoronaram. E uma promessa do tamanho que o governo não Agora, tem assim, perna para o governo atuou nos 22 municípios, por onde eu andei. Todas as ruas prefeito, foram pavimentadas. O que faltou Nós aqui em Rio Branco? Porque aqui a cidade estava assim, completamente esburacada. Isso é muito criticado e em o que função as disso, pessoas falam é que logo que a Socorro assumiu, passou a realizar um trabalho maior. O senhor se coloca aí como um trabalhador, o primeiro que levanta e tudo, mas o que faltou aqui? Olha, eu acho que o que sobrou em Rio Branco foi trabalho. Nos últimos 6 anos sobrou trabalho em Rio Branco. O Ruas do Povo investiu em 60 bairros. Vamos pegar o segundo distrito. A gente trabalhou no Major Mendonça, todas as ruas. Nós trabalhamos na Vila Benfica, no Sol Nascente, na Bela Morada, na Vila Acre e na Vila da Amizade, todas as ruas. Iniciamos o trabalho no Bom Jesus, mas não terminou, grande. E também no loteamento Farrá, que as obras estão em obra agora. Farrá, Joafra, Ruilino 3, faltam 2 ruas para concluir todos os Esperança. Esperança 1, 2 e 3, Nova Esperança e Habitar Brasil. 150 ruas, falta terminar Cristo Rei a 25 de dezembro. Faltam 2 ruas para concluir. Agora, voltando para o Venceslau sobre a qualidade. Nós tivemos um conjunto de obras muito grande, num período curto. Nós tivemos uma dificuldade, aí tem que reconhecer, porque eu prefiro sempre falar a verdade do que esconder uma realidade. Tivemos muita obra num tempo curto. Nossas empresas não estavam preparadas. Então, nós tivemos problemas, mas posso dizer para vocês, como conhecedor de causa e prefeito que fui, presente nas ruas, o percentual de problemas é bem menor do que a enormidade das soluções que foram apresentadas, por exemplo, de pavimentação, de saneamento, de rede de água, de rede de esgoto. Pergunta, mas vai 40 bairros que receberam investimento, e se fosse aguardar o recurso da prefeitura, demoraria muito tempo. O seu tempo está esgotando, prefeito? Aliás, candidato, né? O costume de chamá-lo de prefeito. Fique à vontade, porque foi prefeito por 2 mandatos. Mas então, a gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente volta, dando sequência aqui à nossa entrevista com o candidato a governador, Marcos Alexandre.